Olá, quero desejar as boas-vindas a todos vocês. Eu sou Anne Carla Marquesan, docente do curso de Letras da Universidade Federal da Fronteira Sul. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do conteúdo do CCR Estudos da Língua Portuguesa 4, Morfossintaxe, que está sendo ministrado de forma remota neste segundo semestre de 2020. Neste vídeo, nós vamos estudar as sentenças complexas que têm um CP como argumento interno ou como argumento externo. Para falar sobre isso, eu me baseei fortemente nessa apostila, na apostila Sintaxe do Português, do professor Carlos Mioto. Especificamente, o conteúdo desse vídeo, está entre as páginas 43 a 50. Então, indico que vocês, logo após assistirem a esse vídeo, que leiam, essas páginas, do livro do professor Carlos Mioto. Então, iniciando com as sentenças 1 e 2, então, nós temos duas sentenças complexas, que são elas, Alisson achou que Cíntia comeu o bolo, sentença 1, e a sentença 2, Alisson perguntou se Cíntia comeu o bolo. Essas sentenças, elas são chamadas de sentenças complexas porque são formadas por duas sentenças finitas. E para a sintaxe, é bastante importante determinar como ocorre a relação entre essas duas sentenças que formam, então, essa sentença complexa. Em 1 e 2, identificamos que há duas sentenças declarativas em cada uma das sentenças complexas. Veja que elas acabam com ponto final, e portanto, e por isso, a árvore deve iniciar no IP, como acabou de ser projetada aqui em tela para vocês, o IP, núcleo funcional, que vocês já conhecem, Então, quando a gente desenha o IP, a gente vai desenhar lá o IP e linha I e chega no VP. Ao chegar no VP, nós precisamos parar para definir qual é a grade argumental do verbo. E mais, no caso da sentença em 1 e também da sentença em 2, nós temos dois verbos, então nós precisamos definir qual é o verbo matriz, e qual é o verbo da sentença encaixada, tá? Então, a gramática normativa vai chamar o verbo que eu estou chamando aqui de verbo matriz de sentença principal, e o verbo da encaixada, a gramática normativa irá chamar de sentença subordinada. Então, para definir qual é o verbo matriz e qual é o verbo da encaixada, a gente pode se questionar, nós podemos nos questionar. Então, é uma sentença de achar ou é uma sentença de comer? Se alguém responder a uma sentença de comer, eu vou dizer, o verbo comer é um verbo que ele é um predicado, É um predicado verbal, um predicado de dois argumentos. Então, quem comeu é a Cíntia, E o que ela comeu foi o bolo. Então, quando a resposta diz isso, a gente já percebe que essa resposta ela não é adequada para essa sentença em 1. Então, se nós considerarmos que o achar é o verbo da sentença matriz, a gente já vai ver algo um pouquinho diferente. Então, o verbo achar também é um predicado, assim como comer é um predicado de dois lugares. Então, quem achou foi o Alisson, e o que ele achou é toda a sentença encaixada. O que ele achou é que Cíntia comeu o bolo, Então, ou seja, que Cíntia comeu o bolo é o argumento interno do verbo achar, e o Alisson é o argumento externo do verbo achar. Da mesma forma, em 2, nós temos dois verbos, são eles o verbo perguntar e o verbo comer. E aqui também nós temos que nos perguntar qual é o verbo da sentença matriz e qual é o verbo da sentença encaixada. Então, já de imediato, vou dizer a vocês que aqui nós estamos frente a uma cena de perguntar. Então, quem perguntou foi o Alisson, o argumento externo, e o que ele perguntou, o teor da pergunta foi se Cíntia comeu o bolo, tá? E vejam, que para a gente ter certeza que a sentença é assim, as duas sentenças encaixadas, os dois argumentos internos, que Cíntia comeu o bolo e se Cíntia comeu o bolo, eles podem ser pronominalizados, a gente pode transformar esse argumento interno no isso, Então, Alisson achou isso, Alisson perguntou isso, Então, a gente tem certeza que tudo isso, todo esse trecho que está destacado em roxo no slide, é o argumento interno dos verbos achar e perguntar, de 1 e 2, respectivamente. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser desenhar um VP, um verbo com dois argumentos, que é o que a gente já sabe fazer. Então, desenhei aqui, já está projetado aqui, um VP
com dois argumentos, sendo que o argumento externo é o Alisson, certo? E o argumento interno é toda essa sentença encaixada. Então, que Cíntia comeu o bolo e se Cíntia comeu o bolo, né? Então, o que a gente sabe aqui é que essa sequência, vou desenhar aqui porque é um pouquinho maior, essa sequência Cíntia comeu o bolo, e aqui também, né, que da mesma forma aqui, essa sequência a gente já sabe desenhar. Essa sequência, ela é um IP, é uma sentença, né? Cíntia comeu o bolo, a gente conseguiria desenhar esse IP tranquilamente. E aqui dentro nós temos um verbo, né, que eu já falei antes, que é o verbo comer. E esse verbo comer tem dois argumentos. Um argumento é Cíntia, que é o argumento externo, e o bolo é o argumento interno, que é aquilo que foi comido. Em um vídeo anterior, né, na disciplina de Estudos da Língua Portuguesa 3, Morfossintaxe, eu falei sobre núcleos funcionais e núcleos lexicais. E à época, né, foi dito que o sintagma complementador, o nosso CP, né, tinha duas funções. Ele era um núcleo funcional e ele exercia duas funções. Uma das funções dele era dizer que a sentença que vem na sequência é uma sentença interrogativa, e foi o que nós estudamos, né, naquela época, quando a gente trabalhou, né, Estudos da Língua Portuguesa 3, Morfossintaxe. E a outra função que eu apenas mencionei, eu disse que o CP servia para encaixar uma sentença na outra, então, que é o caso aqui das sentenças complexas. Então, para que serve aqui o CP? O CP vai servir, então ele vai aqui, o que a gente vai desenhar vai ser um CP, né? Nós vamos desenhar um CP para quê? Para dizer, ó, essa sentença, esse IP aqui, Cíntia comeu o bolo e Cíntia comeu o bolo, né? Esse IP, esse IP é precedido por um CP complementador. E esse CP, a função dele é encaixar uma sentença na outra. E no caso aqui, né, a gente teremos, né, dois núcleos, né, dois complementadores. Os únicos complementadores que nós temos no português brasileiro são o Q e o C, né? Nós teremos dois complementadores que vão preencher o núcleo C. E veja que nesse caso, né, tendo um IP aqui e um IP aqui, se nós apagássemos esses complementadores, o complementador Q e o complementador C, o que nós teríamos seriam sentenças agramaticais, né? Que são as que estão projetadas aqui em 13 e 4 nos slides. Então, vejam só. Alisson achou, Cíntia comeu o bolo. Alisson perguntou, Cíntia comeu o bolo. Então, são duas sentenças impossíveis, não produzidas no português brasileiro. Então, essas sentenças, tanto a 3 quanto a 4, elas são ruins porque não há um C ou um Q, né? Para fazer esse encaixe entre esse IP, que é o IP chamado de IP encaixado, com o IP aqui da sentença matriz, né? Então, ele não consegue fazer esse encaixe de uma sentença na outra, certo? E observe também que esses complementadores, tanto o Q quanto o C, eles não são utilizados de qualquer forma em qualquer sentença, né? Então, eles têm uma função ali na sentença. Então, por exemplo, deixa eu só passar o slide aqui. Por exemplo, o complementador que, ele é um complementador declarativo. O que significa ser um complementador declarativo? Significa que ele introduz um CP declarativo, né? E por isso ele não vai conseguir se combinar com o verbo perguntar, por exemplo. Eu não vou conseguir produzir uma sentença do tipo Alisson perguntou que Cíntia comeu o bolo, né? Vai ser impossível. Da mesma forma, né, ou por outro lado, o complementador C, ele é um complementador do tipo interrogativo, né? Ou seja, ele vai introduzir uma sentença interrogativa e, portanto, ele vai ter que se combinar com um verbo que tenha um traço mais interrogativo, como é o caso do verbo perguntar, certo? Então, vejamos como a gente faz, né? Como nós desenhamos esse CP na árvore, que é o que a gente já conhece, né? Então, aqui está o desenho que estava no slide anterior, e aqui está toda essa sentença. Então, vejam só. Comecei lá com o IP, né? Alisson achou, e aqui está a sentença encaixada, que é exatamente como nós fazíamos no semestre passado, só que eu estou encaixando, né, uma sentença na outra. Então, CP, C', coloco aqui o Q complementador. Deixa eu pegar aqui. Coloco aqui o Q complementador, né? Tá no núcleo Q, e esse CP, esse C, desculpa, esse núcleo C, ele vai selecionar um
IP, que é o Cíntia comeu o bolo, que é uma árvore que nós já sabemos desenhar, né? IP e linha I, VP. Quando chega no VP, eu paro para olhar o verbo comer é um verbo de 2 argumentos, então eu desenho um VP com 2 argumentos, porque não há nenhum adjunto, né? Poderia haver um adjunto aqui, mas não há. Então, desenho um verbo com 2 argumentos e finalizo a minha sentença. Então, observe que esse CP, novamente, né? Esse CP, ele está aqui, então, para encaixar, ó, uma sentença, a sentença que começou aqui com o IP, nessa outra sentença que também começou com o IP. Então, ele serve para encaixar uma sentença na outra. E no caso aqui, a gente tem, né, o complementizador que e poderia ter o complementizador que. C, desculpa. E com esse conhecimento, a gente pode brincar um pouquinho com as sentenças. Então, coloquei aqui uma sentença do tipo: Eduarda sabe se Cíntia comeu o bolo? Então, aqui coloquei propositalmente uma sentença interrogativa para que vocês lembrem, então, que quando a sentença ela é interrogativa, nós precisamos iniciar o desenho da árvore pelo CP, né? Porque uma das funções do núcleo funcional complementador é dizer, ó, a sentença que eu estou apresentando aqui que vem na sequência é uma sentença interrogativa. Então, eu inicio, né, com o meu CP, o CP seleciona um IP, eu desenho do IP até chegar ao meu VP, e quando eu chego no VP, eu paro para observar o verbo. No caso aqui, eu tenho dois verbos, que é o verbo saber e o verbo comer, e eu preciso definir, preciso identificar qual é o verbo matriz. Então, eu vou me perguntar, é uma cena de saber ou é uma cena de comer? Né? Então, vocês podem parar um pouquinho o vídeo e refletir sobre isso, e eu já vou dando a resposta para vocês. É uma cena de saber. Então, é alguém que sabe, que é a Eduarda, argumento externo, e o que a Eduarda sabe é se Cíntia comeu o bolo, que é a pergunta, né? A Eduarda sabe se Cíntia comeu o bolo? Então, o que eu vou desenhar vai ser um VP com dois argumentos, certo? Em que o argumento externo é o Eduardo, que está aqui o DP, o verbo, né, saber, e depois todo o CP eu desenhei aqui, né? Todo o CP, né? Que é o C, complementizador, IP e linha I. E depois aqui, Cíntia comeu o bolo, que nós já vimos, né? Que o verbo comer é um verbo que tem dois argumentos. Então, aqui eu desenhei, ó, um verbo com dois argumentos, né? O argumento externo e o argumento interno do verbo comer. E assim eu tenho a minha sentença pronta, certo? Aqui eu coloquei mais algumas sentenças para mostrar que nós temos também sentenças complexas que não têm o complementador que e o complementador C. O complementador, eu digo o núcleo C e o núcleo que preenchidos. Então, que é o caso, então, das sentenças WH. Então, Eduarda perguntou o que Cíntia comeu e Eduarda perguntou quem comeu o bolo, por exemplo, né? Então, na sentença 6, Eduarda perguntou o que Cíntia comeu, a gente vai ver que é uma sentença declarativa, e por isso eu iniciei a árvore aqui no IP. Quando eu chego aqui no VP, novamente, eu preciso parar para observar qual é o verbo matriz e qual é o verbo da encaixada. E daí vocês podem parar o vídeo novamente, eu vou já responder, né, que é uma cena de perguntar, é alguém que perguntou, que é a Eduarda, e o que ela perguntou é o que Cíntia comeu. Então, vejam que eu tenho um verbo com dois argumentos, e aqui eu desenhei, né, Eduarda, argumento externo, e aqui no argumento interno do verbo, aqui só não tá escrito, mas é o verbo perguntar, né? No argumento, aqui é um A, no argumento interno do verbo perguntar, eu vou ter toda essa sentença encaixada aqui, tá? Não deu espaço, aqui eu não consigo desenhar aqui para baixo, então eu coloquei aqui do ladinho. Então, eu vou desenhar CP, C, linha C, o núcleo funcional C seleciona um IP, IP e linha I, o núcleo funcional I sempre seleciona um VP, paro para olhar qual é o meu verbo. Então, aqui eu tenho o verbo comer. Então, como nós já vimos nos slides anteriores, o verbo comer é um verbo de dois argumentos. É alguém que come, que é a Cíntia, e o que ela comeu é o que, é o pronome interrogativo o que. Esse o que, ele nasce aqui como argumento interno do verbo comer. No entanto, ele precisa obrigatoriamente se mover para a periferia esquerda da sentença encaixada para poder encaixar essa sentença Cíntia comeu o que na sentença matriz que a Eduarda perguntou. Aqui é um C, tá? Um CP.
certo? Então, ele se move daqui para cá para poder fazer com que a sentença fique uma sentença possível, certo? De outra forma, a gente só teria se fosse no caso assim, ó, a Eduarda perguntou 2 pontos e daí travessão, né? Cíntia comeu o quê? Daí a gente teria isso, mas não seria, então, uma sentença encaixada. Não seria dessa forma, tá? Então, obrigatoriamente, esse OK precisa se mover. Então, quando eu vou desenhar aqui, eu vou colocar aqui, então, no DP, o Cíntia, né? Eu só vou fazer assim porque fica difícil de desenhar. O comeu aqui no verbo, né? O radical, na verdade, do verbo. A flexão lá no i. E aqui, o OK é um DP, né? Porque tá substituindo, tá no lugar de o bolo, por exemplo, né? Então, ele nasce aqui. Isso porque nós estamos desenhando na DS, na Deep Structure, antes dos movimentos, né? Na estrutura profunda. Depois, na SS, se nós formos desenhar a SS, esse OK obrigatoriamente vai se mover. E daí é preciso tomar cuidado, porque ele vai se mover para cá, ele vai se mover para o spec do CP. Ele não se move para o núcleo C, porque o núcleo C, como eu falei antes para vocês, ele só recebe o complementador. E os complementadores, os únicos complementadores que nós temos no português brasileiro é o que e o C. Não é o que, é só que e C, tá? Só esses dois, certo? Agora deixa eu só apagar. Pronto. Da mesma forma, essa próxima sentença, né? Eduarda perguntou quem comeu o bolo. A gente tem exatamente a mesma estrutura da sentença anterior, né? Então, eu tenho uma cena de perguntar. Quem perguntou é a Eduarda e o que ela perguntou é quem comeu o bolo. Então, a diferença do anterior é que aqui a gente vai ter, então, o verbo perguntar, vou só botar o P aqui de perguntar. E aqui na sentença encaixada, então, nós vamos ter aqui o verbo comer, né? Comeu, aqui o argumento interno vai ser o bolo. E o argumento externo vai ser esse quem. Então, esse quem, né, que está substituindo, no caso aqui, Cíntia, né? Esse quem é o argumento interno do verbo comer na DS, né? E depois na SS, esse quem ele vai se mover aqui para o spec do IP, né? E depois ele se move novamente lá para cima para o spec do CP. Então, ele faz um movimento que a gente chama de movimento cíclico, né? Então, ele vai se movimentar para chegar aqui no lugar que a gente chama de periferia esquerda da sentença encaixada, certo? E por fim, então, eu não posso deixar de coloquei aqui no slide para vocês uma sentença encaixada que tem um adjunto, desculpa, né? Um adjunto adverbial, tá? Só para vocês observarem, então, para ficarem ligados que as sentenças encaixadas também têm adjuntos, tá? Então, Eduarda perguntou quando Cíntia comeu o bolo. A sentença é exatamente igual, muito parecida, né, com a anterior, né? Então, eu tenho uma cena de perguntar, o argumento externo é Eduarda, e o argumento interno é quando Cíntia comeu o bolo. Então, como nós já vimos, né, o verbo comer é um verbo que tem 2 argumentos. Um argumento é Cíntia, o outro argumento é o bolo. E daí sobrou, né, alguma coisa, e esse alguma coisa é o quando, né? Então, esse quando nasce aqui no finalzinho, né, como adjunto adverbial, e depois, né, para poder fazer com que a sentença fique pronunciável, né, na SS ele vem para cá, para a periferia esquerda da sentença encaixada, certo? Então, aqui, ó, a gente tem, então, o verbo perguntar, o argumento externo, e aqui o argumento interno do verbo da sentença matriz, e esse argumento interno é todo esse CP aqui, né? Então, é um CP que seleciona um IP, aqui só precisa riscar. Seleciona um IP e seleciona um VP. Então, quando eu chego no VP, eu vou lá olhar o verbo, que a gente já analisou, né? Um verbo de 2 argumentos, e sobrou alguma coisa, que é o nosso adjunto. Então, eu vou dobrar o VP. Aqui eu vou desenhar o meu VP, que eu venho desenhando, né, agora nesses slides, sempre o mesma sentença, né, Cíntia comeu o bolo, e esse quando, então, ele é projetado como um adjunto adverbial, né, de tempo, certo? Então, além das sentenças complexas que tem um CP como argumento interno, nós temos casos de sentenças complexas que tem um CP como argumento externo, né? Que é o caso aqui do 9, que Luana cante agrada Lucas, né? Então, observe que essa também é uma sentença declarativa, né? Ela termina com o ponto final.
E depois de observar, né, que é uma sentença declarativa, né, que termina com ponto final, desenhar esse IP, quando a gente chegar aqui no verbo, no VP, a gente precisa olhar qual é o verbo da sentença matriz. Então, eu tenho o verbo cantar e o verbo agradar. E eu preciso decidir qual é o verbo da sentença matriz. Então, eu vou perguntar: é uma cena de cantar ou é uma cena de agradar? Então, vamos supor que a pessoa diga: ah, é uma cena de cantar. Então, se for uma cena de cantar, o verbo cantar é um verbo de um lugar, né? De um argumento, predicado de um argumento. Então, quando eu tenho ali cantar, eu vou ter quem cantou, Luana. E acabou a sentença. Então, sobram muitas coisas aí, inclusive o verbo, então eu sei que não é essa análise correta. Então, eu vou ter que perguntar: ah, não, é uma cena de agradar. Então, quem é que foi agradado? O Lucas foi agradado. E o que que agrada? O que agrada é que Luana cante. Então, vejam que a gente não pode associar. Só apagar aqui. Nós não podemos associar o primeiro verbo da sentença como o verbo matriz. Então, nem sempre é assim. Nesse caso, o verbo da sentença matriz é o segundo verbo da sentença, que é o verbo agradar, né? Então, vejam só que Luana cante vai ser o argumento externo do verbo agradar e Lucas vai ser o argumento interno. Então, da mesma forma que eu desenhei, que eu venho desenhando, vinha desenhando até então, eu vou desenhar um VP, um verbo, com dois argumentos. O argumento externo, que é o que Luana cante, e o argumento interno, que é o meu DP, Lucas. E veja que Luana cante, eu estou iniciando aqui ó, com um complementador, com C complementador, que é exatamente igual ao que eu vinha fazendo antes, só que agora está aqui na posição de argumento externo, certo? Então, é só eu desenhar desculpa, deixa eu voltar aqui. É só eu desenhar esse CP, tá? Então, se vocês quiserem abrir, vocês podem abrir, né? Esse CP vai ser aberto em CP, C' C, né? Em que eu vou colocar esse Q. E esse C, núcleo C, vai selecionar um IP, núcleo funcional. Eu não vou desenhar o spec, tá? IP e linha I, que é o E ali, decante, né? E vai selecionar um verbo. O verbo é o verbo cantar, né? Aqui, cadê? Cantar, o cantar tem um só argumento, que é o Luana. Então, eu vou desenhar um VP com, aqui é um A, canta, tá? E aqui o DP, o radical lá do verbo, né? E aqui é um VP Luana. Certo? Luana. E daí eu tenho, então, aqui todo o desenho, então, do meu CP, que é o argumento externo do verbo agradar, tá? E veja, né, mais uma coisa que é importante destacar, que pelo fato de, acho que tá destacado aqui, né, pelo fato desse, deixa eu só voltar aqui, pelo fato desse que Luana canta ser o argumento externo, e esse argumento externo ser, né, um CP, ele fica mais natural no lado esquerdo da sentença. Então, normalmente, o que nós vamos produzir é agrada Lucas que Luana cante, né? Então, é necessário que você estude sintaxe, né? Então, são essas sentenças as mais comuns que nós produzimos. Então, esse que Luana canta, ele vai ficar ali à direita, né? Ao final, à direita do verbo, apesar dele ter nascido lá como argumento externo, né? Então, ele é o argumento externo do verbo agradar. Esses verbos, né, que selecionam como argumento externo um CP, eles são chamados na semântica de verbos psicológicos, tá? Porque eles expressam uma experiência psicológica. Então, outros verbos que têm esse mesmo perfil, né, de selecionar um CP como argumento externo, né, então seriam os verbos assustar, alegrar, aborrecer, perturbar, incomodar, então todos os verbos psicológicos, então que expressam essa experiência psicológica, tá? Agora veja só, é preciso tomar um pouquinho de cuidado então, com sentenças como 11. Então, a sentença que a gente acabou de desenhar aqui anteriormente é agrada Lucas que Luana cante. Agora, veja só essa sentença. Lucas deseja que Luana cante, tá? Então, não se confundam. Não vejam, sempre que eu ver um verbo que eu acho que é psicológico, já vou lá
colocar o CP como argumento externo. Não, eu preciso analisar. Sempre eu preciso analisar a sentença. Então, vejam só. Aqui eu tenho o verbo desejar e o verbo cantar. Então, eu vou perguntar, né, para minha sentença, eu vou me perguntar se é uma cena de desejar ou se é uma cena de cantar. Então, é uma cena de desejar. Desejar, existe alguém que deseja. Quem deseja? O Lucas. E o que o Lucas deseja? Que Luana cante. Então, veja que aqui o que eu tenho é o Lucas como argumento externo, que é o que desejou, e aquilo que foi desejado é que Luana cante, vai ser o argumento interno. Diferente do anterior, que eu tenho lá dois verbos, né? O verbo agradar e o verbo cantar, né? E daí a gente já definiu, já falou, já disse anteriormente que era uma cena de agradar. Quando eu tenho agradar, eu tenho alguma coisa agrada alguém, né? Eu posso dizer João agrada a Maria, posso dizer o menino agrada a mãe. Então, é alguma coisa que agrada alguém. Então, o que é o alguma coisa? Que Luana cante. Esse é o alguma coisa. Então, o alguma coisa é o argumento externo, né? O bebê agrada a mãe, por exemplo, né? Então, que Luana cante é o alguma coisa. E o Lucas é o agradado. Então, por ele ser o agradado, o Lucas é o argumento interno, tá? Então, essa análise precisa ser feita e muito bem feita na hora de desenhar a árvore. Então, a árvore de cima a gente já desenhou anteriormente, né? Então, a árvore 11 eu vou desenhar aqui do lado. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter como argumento externo o meu DP, que é o Lucas, vou desenhar só o Lzinho, né? O verbo matriz, que é o deseja, né? Boto lá a flexão do verbo, né? Deseja. E depois aqui, como argumento interno, eu vou ter todo esse CP que Luana cante, tá? Então, não vou desenhar o CP, eu deixo para vocês, né? Então, eu tenho todo esse CP que Luana cante, tá? Em que eu vou abrir, então, o CP selinha C, né? O Q vai ficar no C, no núcleo C, e depois eu vou desenhar o IP, e depois do IP vem o VP, né? O VP, Luana cante, que é um verbo com um único argumento. Tudo bem? Então, em resumo, o que nós vimos hoje, até aqui, né, nos slides vistos até aqui, foi que a gente tem, então, nós podemos ter dois tipos de sentença complexa, né? Nós podemos ter uma sentença complexa que tem um CP como argumento interno, ou uma sentença complexa que pode ter um CP como argumento como argumento externo. Então, a gente pode ter, desculpa, vou voltar. A gente pode ter um CP, aqui, um CP como argumento interno, ou um CP, né, como argumento externo. Então, como que eu vou saber quando é argumento interno, quando é argumento externo? Eu vou ter que analisar, né, analisar essa sentença. E vejam que olhando pelo desenho dessa árvore, que a árvore, né, ela tem o mesmo desenho da sentença simples. Então, aqui, quando eu for desenhar o CP aqui, é aquele CP que a gente desenhava na sentença simples. Eu só vou encaixar, né, aquele CP que eu sabia desenhar CP, C, linha C, IP e linha I, VP, né, eu vou encaixar aquela sentença que eu já fazia anteriormente aqui dentro dessa árvore, vou transformando ela numa sentença complexa, mas é exatamente igual ao que a gente fazia anteriormente. E daí a gente pode brincar, né, com a recursividade, né? Então, como por exemplo nesse slide, nesse exemplo, né, 12, que eu vou deixar para vocês fazerem. Então, Eric disse que Júlia perguntou se Karina quer que Lilian compre o bolo. Então, eu quero ver quem consegue produzir essa sentença e postar lá no fórum da disciplina, tá? Essa sentença. Então, o que eu tenho nessa sentença? Então, eu tenho vários verbos. Então, vamos lá ver contar quantos verbos tem. Eric disse, o que ele disse? Que Júlia perguntou, e o que Júlia perguntou? Se Karina quer, do verbo querer, né? E o que Karina quer? Que Lilian compre o bolo, né? Então, vejam que nós temos 4 verbos, e a primeira coisa que eu preciso decidir, definir, é quem é o verbo matriz. Então, vocês podem fazer o teste com todos os verbos, e vocês vão chegar ao resultado de que é uma cena de dizer. Então, quem disse foi o Eric, e o que ele disse tudo isso aqui, que Júlia perguntou se Karina quer que Lilian compre o bolo. Então, quando vocês forem desenhar, vocês vão iniciar pelo CP, porque é uma sentença, desculpa, vocês vão iniciar pelo IP, porque é uma sentença declarativa, né?
E esse IP vai selecionar um VP. E daí aqui eu vou ter que olhar o verbo, que é o verbo dizer. É um verbo de 2 argumentos, eu tenho os meus 2 argumentos aqui, não sobrou nada, né? Não tem adjunto. Então, eu vou desenhar um verbo com 2 argumentos, né? O verbo dizer, aqui eu vou botar o Eric, né? E aqui eu vou encaixar essa sentença. Então, essa sentença vai ser um CP, né? Então, aqui eu vou só mostrar aqui para vocês, essa sentença vai ser um CP, é esse CPzão, esse CP grandão aqui. Aqui dentro eu vou colocar o verbo perguntar, né? O que que foi perguntado? Júlia, que é o argumento externo, e o que que a Júlia perguntou? A Júlia perguntou se Karina quer que Lilian compre o bolo, né? Então, vai finalizar lá no fundão. Aqui eu tenho um outro CP, né? Eu tenho o complementador se. Tem o verbo querer também é um verbo de 2 argumentos, que é o Karina, e o outro argumento do verbo querer é que Lilian compre o bolo, né? Então, vou desenhar aqui um CP, cujo núcleo é o que, e depois um IP, e esse IP vai selecionar o VP, que é o verbo comprar, e esse verbo comprar tem 2 argumentos, que é a Lilian compra o bolo. Então, vejo que vocês vão apenas encaixando CPs dentro de CPs, né? Até chegar ao final. Então, vai descendo, né? Vai ficar uma árvore bem grande, tá? Então, vamos ver quem consegue desenhar essa árvore com tantas sentenças encaixadas assim. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha sido produtivo e que a leitura, né, das páginas que eu mencionei no início desse vídeo possam contribuir para que vocês entendam esse conteúdo das sentenças complexas que tem um CP como argumento interno e um CP como argumento externo. Um abraço e até mais!